Eu sou a Michele e esse é o canal Estante Branca. Por aqui nós falamos sobre espiritualidade e livros, então sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura que eu ainda estou fazendo, mas que eu estou achando incrível. É um livro profundo que nos ajuda a refletir sobre quem nós somos, nos ajuda a olhar para dentro, a olhar para nós mesmos, analisar as nossas emoções, os nossos sentimentos e entender um pouquinho a origem de tudo isso, principalmente sob o ponto de vista psicológico. Eu achei esse livro muito interessante porque é um livro relacionado à espiritualidade, né, porque ele é escrito por um espírito, através da psicografia de um médium, e ele faz essa análise dos sentimentos com o que seriam as chamadas dores da alma. Então, cada dor que nós temos na nossa vida está relacionada a um sentimento que nós trazemos dentro de nós. Então eu achei isso muito interessante, é uma abordagem psicológica, mais sob a ótica espiritual, então eu achei isso muito interessante. É esse livro aqui, As Dores da Alma. Esse livro foi escrito pelo espírito Hamed, através da psicografia do médium Francisco do Espírito Santos Neto. Essa edição que eu tenho aqui foi editada pela editora Boa Nova. Deixa eu ver aqui o ano. Esse livro é um livro mais antigo. Ele tem, claro, né, edições recentes, né? Essa edição que eu tenho é de 2022, é uma edição recente, mas a obra original foi escrita em 1998, então já é um livro antigo. E antigo, mas completamente atual. Eu achei incrível, para dizer a verdade. Eu gostei muito, muito mesmo desse livro. Eu não terminei de ler ainda. É um livro que você, se eu puder dar uma dica, cada um tem um ritmo de leitura, né? Mas eu, quando comecei a ler, para mim, eu entendi que é um livro para ser lido devagar. Você pode até aliar esse livro com outra leitura. Eu consigo ler um capítulo por vez, porque cada capítulo trata de uma dor da alma, de um sentimento. Então você precisa de um tempo para absorver tudo isso, né? Então eu vou ler um pouquinho da sinopse para vocês, que na verdade é um trecho que foi extraído da introdução do livro, que nos dá um panorama geral do que o livro nos traz. A introdução ela é feita pelo próprio Hamed. Em nossos apontamentos, denominamos os 7 pecados capitais como as dores da alma. São eles o orgulho, a preguiça, a raiva, a inveja, a gula, a luxúria e a avareza. Na atualidade, graças ao valioso concurso das doutrinas psíquicas de modo geral e da psicologia espírita, especificamente, esses pecados são considerados mais como desajustes, neuroses ou desequilíbrios íntimos. Em verdade, os pecadores precisam mais de autoanálise, reparação e tratamento do que de condenação, repressão ou castigo. Quem tem hoje um mínimo de clareza íntima procura discernir esses processos psicológicos em desalinho da psique humana e não levá-los a um sacerdote para que os absolva, ou simplesmente apontá-los como faltas ou erros provocados pela ação dos espíritos infelizes, sem assumir nenhuma responsabilidade. A dor emocional, diferentemente da lesão material, implica uma angústia no corpo todo. Porém, a impressão física parece real. As dores da alma provocam um aperto no peito, uma dificuldade de respirar, uma sensação de que o coração vai partir. Enquanto eu chorava, doía muito mesmo no fundo do coração. Assim muitos se expressam diante dos pesares e aflições da vida.
As pessoas, entretanto, tendem a condenar e punir, olvidando-se de que todos somos alunos, não malfeitores, na escola da vida, que as dores da alma são as educadoras ou instrutoras particulares que a harmonia da vida nos concedeu para vencermos bloqueios e obstáculos íntimos. Então, esse livro, ele parte do seguinte conceito. Ele é todo baseado no conteúdo descrito no Livro dos Espíritos. Então, muitas coisas são retiradas dali do Livro dos Espíritos e analisadas sob a ótica da psicologia espiritual. Então, ele parte do princípio de que os 7 pecados capitais são, na realidade, a origem das dores da alma. Os 7 pecados capitais, né, já foram citados aqui, mas eu vou ler aqui de novo para vocês. 7 pecados capitais são o orgulho, a preguiça, a raiva, inveja, gula, luxúria e avareza. E deles se originam todos os sentimentos que se transformam nessas dores. Então, o autor espiritual se baseia também, como eu disse, nas questões trazidas pelos livros dos espíritos e divide essas dores em 20 tópicos. Então, dos 7 pecados capitais, ele vai desmembrando ali os sentimentos que podem ser considerados as dores da alma. Então, são 20 tópicos que são tratados nesse livro, 20 capítulos. Crueldade, orgulho, irresponsabilidade, crítica, ilusão, medo, preocupação, vício, solidão, culpa, mágoa, egoísmo, baixa autoestima, rigidez, ansiedade, perda, insegurança, repressão, depressão, dependência e inveja. Então, a análise do autor espiritual ela é feita toda dessa maneira. A causa do nosso desajuste emocional são as emoções em desequilíbrio. Essas emoções são originadas nas dores da alma, que são essas que ele cita, que ele fez essa classificação nesses 20 tópicos. Isso faz muito sentido, porque quando você começa a ler cada um desses tópicos, você vê que você tem aquilo. Todos nós temos um pouco de desajuste de todas as naturezas. Claro que cada indivíduo tem as suas próprias experiências e as suas características. Então, uns vão ter mais exacerbados algumas dores da alma e outros outras. Mas, de modo geral, todos nós experimentamos todas essas dores. Então, ao longo dos capítulos, ele faz uma análise de cada uma dessas dores e nos leva a refletir, apontando quais são as origens emocionais disso. Então é muito interessante. Eu recomendo muito a leitura desse livro. Outro dia, lendo, eu até pensei comigo mesma que ler esse livro é um pouco como fazer terapia, porque você vai se autoanalisando, você vai se reconhecendo naqueles tópicos e você vai entendendo. Se eu sou uma pessoa que sente muita angústia, eu sinto angústia que às vezes eu não sei exatamente expressar. Por quê? De onde vem isso? Quais são as emoções que causam essa angústia? A angústia, ela é um sentimento que é resultado de algo. Então, a partir do momento que você começa a olhar para aquilo, você olha para si e você começa a entender onde está a causa, quais são os seus comportamentos que geram essa emoção, para que você, entendendo, possa corrigi-los. Você possa trabalhar nesses comportamentos de modo que você consiga se melhorar e curar essa dor. Então, eu recomendo muito a leitura desse livro. Esse livro é ótimo, nos leva a muitas e muitas reflexões. Então, vou deixar aqui embaixo, né, o link, caso vocês queiram adquirir a obra, onde vocês podem encontrar. Mas leiam um livro, leiam com calma, leiam aos poucos, porque é um exercício de autoconhecimento.
Porque você só consegue evoluir, você só consegue melhorar, corrigir os seus comportamentos inadequados, né, os seus desajustes emocionais a partir do momento que você os identifica. Porque se você não identifica que você tem esse desajuste, você não consegue melhorar, porque você não vê que você tem isso. E esse livro ajuda muito na identificação desses comportamentos. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like, faz um comentário, que nos ajuda muito no engajamento do vídeo para que ele possa chegar até mais pessoas. Até a próxima e tchau!